Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondosky e tenho mais de 11 anos de experiência com projetos e obras elétricas. Hoje eu vou falar uma coisa que já muitos eletricistas me pediram, que é fazer uma tabela e disponibilizar para vocês terem uma noção de custo, de como cobrar por um serviço. Porque eu já vi muito eletricista quebrando por causa disso. Eu já vi muita gente fazendo o preço errado, cobrando muito barato, chega no final do mês, às vezes não tem nem para comprar comida em casa, porque cobrou errado. E daí está amarrado com o cliente e ele não pode simplesmente largar, que não é o certo. Se você orçou e começou o serviço, termine. Eu, pelo menos, sou dessa opinião, né? Claro, considerando que ele paga o que a gente combinou, né? Mas é para esse tipo de situação que eu fiz essa tabela, para até auxiliar a fazer um orçamento de uma forma correta, ou pelo menos ter uma visão global do que você vai ganhar no final do mês, porque isso pesa muito. Eu vejo muita gente cobrando por ponto e às vezes falta algumas coisas, a pessoa não se liga, e chega no final do serviço e a pessoa não ganhou o que esperava, mesmo parecendo que era bastante. É por isso que eu estou disponibilizando esse arquivo, é um arquivo no Excel que você pode preencher tanto pelo celular quanto pelo computador. Ele é gratuito, é só pegar, baixar e usar, modificar do jeito que você quiser, não tem nenhum bloqueio. Eu estou fazendo isso justamente para poder ajudar as pessoas que me assistem e eu estou colocando nessa tabela aqui a minha experiência. Então, eu não sou nenhum professor, eu não trabalho, eu não ganho dinheiro com o YouTube, eu ganho dinheiro fazendo obra. Então, eu tenho a noção real do que é fazer uma obra, do que é gastar com o eletricista, conversar com o cliente, orçar para o cliente, ver o jeito que o cliente é e orçar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham ciência é assim, eu divido em três tipos de clientes diferentes para começo de conversa. O primeiro é o residencial, é o preço mais barato, assim, é o preço que eu vou menos me incomodar, na maioria das vezes. O segundo é o comercial. Esse comercial, ele já pode ter um pouquinho de burocracia, eu já posso ter que levar algum documento, eu já posso ter que mandar algum tipo de documento por e-mail, então eu já vou perder um pouco mais de tempo. E o terceiro é o industrial, é o que eu vou perder mais tempo com burocracia do que fazendo serviço. Então por isso que eu cobro mais. Então, nessa tabela vocês vão ver, depois eu vou falar, quanto que eu coloco de porcentagem em cima de cada um desses clientes. Além desse cliente, eu tenho um serviço simples, eu classifico um serviço como mediano, digamos assim, e um serviço complexo. Como assim? Eu chego numa casa, tem toda a tubulação passada, é só passar cabo e instalar tomada. Esse é um serviço simples, não tem nada demais. Eu chego nessa mesma casa e eu estou vendo um lustre para instalar. É um serviço complexo, é um serviço que se eu derrubar uma peça dali, eu vou ter que pagar, vai custar caro. Ou não tem projeto, é um serviço complexo, eu vou ter que definir por conta o que vai. Então, tudo isso eu levo em consideração para preencher nessa planilha que eu vou mostrar para vocês. Então, essas são coisas básicas que eu elenco aqui e você vai poder preencher da forma como você quiser. Além disso, eu quero deixar claro que eu não cobro por ponto, por isso eu não vou colocar essa planilha por ponto, ela é uma planilha por dia de serviço. Eu vou colocar por hora, na verdade, mas é para você ter uma noção de quanto você vai ganhar por dia e por mês. Por que isso? Porque eu vejo muita gente, às vezes, cobrando por ponto e a pessoa nem se liga quanto tempo que ela vai demorar para fazer esse serviço. E às vezes ela acaba cobrando menos por achar que está cobrando, digamos, caro, mas quando ela coloca no papel quanto tempo que ela vai levar para fazer esse serviço, ela vê que ela está cobrando muito pouco. Então isso é muito importante, você ficar atento com isso. Essa tabela avisa isso, você tem uma visão global de, putz, esse serviço aqui eu vou levar uma semana para fazer, então tem que custar pelo menos isso para que no final do mês eu tire um salário, sei lá, de R$2.000. Entende? Então ela dá essa visão global do que você tem que cobrar. Você só preenche, sai o valor pronto já. Então, por serviço e não por ponto. Esse é um ponto muito importante. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam aqui, comentem, digam o que vocês acham, isso é muito importante para mim. E também é uma forma de retribuir essa tabela que é gratuita para vocês. Então, vou mostrar ela na prática agora, como que preenche, e vou citar exemplos reais, exemplos do que, como eu preencheria ela, para vocês terem ideia de como que ela funciona. Tá, então vocês estão vendo ela aqui e estão vendo na tela também. Então, o que ela tem? Então, é o custo do serviço do eletricista autônomo. Então, é você que está fazendo o teu preço, você precisa cobrar de alguma forma. Qual que é a primeira coisa que tem? O tipo de obra. Como assim? Indústria, comércio e casa. Como eu disse, é a forma como eu faço os meus orçamentos. Então, você clica aqui, vai ter essas três opções. É uma tabela bem simples, como eu disse, não tem nada de firula, não tem... colocar e fazer, a forma mais rápida possível. Então, tem o casa, comércio e indústria. Então você escolhe aqui o tipo do cliente que você está atendendo. Então digamos que seja casa, beleza. Aqui eu consigo elencar no padrão da obra se é uma obra simples, mediana ou complexa. Como eu disse,
Imagine uma situação que você vai fazer uma casa ali, você vai instalar 10 tomadas. Essas 10 tomadas já está passada a tubulação, aparentemente a tubulação está intacta, e é só passar cabo e ligar a tomada. Está tudo acessível, não tem nenhum problema, não tem cliente na casa, é tranquilo de fazer. Essa é uma obra simples, então você vai cobrar o básico do básico. Só que imagina essa mesma casa, mas você tem que fazer a tubulação. Você tem que ir um dia antes e marcar a tubulação, você vai ter que talvez quebrar. Então você tem que considerar ela talvez como uma obra complexa ou como uma obra mediana. Aí vai da tua análise. E nesses dois itens, são dois itens que eles aplicam porcentagens em cima do preço base. Como assim? Digamos que um serviço fosse dar R$100 no final, lá depois que a gente vê tudo. Esse serviço, na casa, é o valor mais baixo possível. É quando é casa e quando é simples. Ele não aplica nada em cima, é só isso. Mas digamos que esse mesmo serviço é casa, mas eu julgo que ele seja complexo. Ou seja, vai me dar muito trabalho para resolver. Não trabalho de tempo, ele vai me esquentar a cabeça mesmo. Então eu vou cobrar aqui como complexo. O que acontece? Ele aplica 50% em cima. Então, se era R$100 o serviço, ele vai para 150. Entendem a lógica? E se é um serviço do nível mediano, ele aumenta 20%. De R$100 ia para 120. Funciona da mesma forma aqui. Então, se é casa, seria R$100. Se for comércio, vira 120. E se for indústria, vira 150. Ou seja, aplica 50% de reajuste. E é um em cima do outro. Então, por exemplo, era R$100 meu preço base. Mas é indústria. Então o preço subiu para 150. Daí eu venho para outra tabela. É indústria e eu sinto que vai dar problema. O jeito de eu falar com a pessoa que me contratou, o jeito que é a indústria, eu vejo que vai me dar problema para fazer essa obra. Isso vai muito de experiência. Mas você percebe que vai dar problema aquela obra. Ou percebe que o local é ruim, que você não conseguiu tirar foto direito da onde você vai fazer o serviço. Ou você está vendo que pode dar algum tipo de problema na hora de mexer no forro ou de subir na laje. Então você coloca como complexo. Então, o preço base era 100, subiu para 150 e ele aplicou 50% em cima desses 150. Então, aplicou mais R$75 em cima. Então, vai para 200 e pouco. Entendem a lógica? Então, se for indústria, e aqui você julgar como sendo simples, ele fica em 150. É só um exemplo para vocês terem uma noção do quanto que aumenta. Eu vou deixar oculta isso daqui da planilha, mas vai ter uma outra abinha que é os valores, onde eu coloquei essa porcentagem. Se você quiser mexer nisso daí e souber um pouquinho do Excel, é só colocar ela para aparecer de volta e mexer nessa porcentagem. Eu só vou deixar ela oculta porque eu acredito que vai ter muita gente que só quer preencher e não se preocupar com mais nada, então eu preferi ocultar essas informações. Mas se saiba que tem e está acessível sem senha, sem nada. Então aqui eu chego no valor do salário por mês. Então, digamos que você saiu da tua empresa lá e você quer começar a trabalhar por conta. Você vai ter que estipular quanto você quer ganhar por mês. Esse é o principal ponto que você tem que tomar cuidado, porque quando você estipula isso, você tem uma noção real de quanto você vai ganhar. Você consegue fazer suas contas baseadas nisso. Então, digamos que você queira ganhar lá seus, sei lá, R$2.000 por mês. R$2.000 por mês. Daí, eu tenho aqui o tempo de serviço de horas. Esse daqui como eu disse antes no vídeo, eu não cobro por ponto, eu cobro por dia de serviço. Então, ou por hora, mais especificamente. Então, eu coloco quantas horas que eu vou levar fazendo o serviço. Eu sei que 8 horas é um dia, eu sei que 4 horas é meio dia, eu sei que 16 horas é 2 dias. Então, eu coloco sempre dessa forma. Então, digamos que, vamos colocar aqui um dia de serviço, para ver quanto que vai dar um dia de serviço. Então, eu fui lá, eu fiz uma previsão do que eu acho que eu vou gastar de tempo e deu um dia de serviço, dá tranquilo, sem incomodação. Então, 8 horas aqui. Além disso, eu tenho custo de deslocamento, esse custo, é ônibus, é combustível, como que eu vou ir? Quanto que eu vou gastar? Então eu coloco aqui. Digamos que eu vá de ônibus que seja R$6 o ônibus, então dá R$12 e de volta. Além disso, eu tenho almoço, tenho que comer. Então pelo menos eu tenho que cobrar ali o valor do Marmitex, ou mesmo que eu faça a comida em casa, eu tenho que cobrar. Então, digamos que seja R$15. Daí, eu tenho um valor adicional. Esse valor adicional é para se você quiser colocar aqui custo de ferramenta, ou custo de algum material que você vai ter que incluir, ou você acha que é melhor deixar uma margem de segurança, não só nos dias, mas aqui também você deixa aqui. E daí, aqui vai dar o valor do serviço. Então, nessa situação aqui, um serviço para uma indústria simples e que eu queira ganhar R$2.000 por mês, eu vou ter que cobrar, no mínimo, R$176 dessa indústria. Além disso, olhe que tem a quantidade de pontos. O que é isso daqui? Isso daqui é para preencher também
E ele serve para que você possa pegar e ter uma noção real do que talvez o teu concorrente esteja orçando. Por exemplo, esse serviço que você colocou de um dia, você orçou por R$ 176. O teu preço base para você começar a pensar em quanto você vai orçar. Mas são 10 pontos de tomadas, passando tanto fiação, quanto colocando a tomada, quanto ligando o disjuntor. Então você não vai cobrar, por exemplo, nesse caso aqui, R$ 18 o ponto, você vai cobrar mais, porque nada mais do que justo. Então você pode aumentar isso aqui para R$ 30, por exemplo, mas você sabe que está acima do que você colocou como base. Isso é importante, é você ter uma noção de que você está cobrando com um lucro, digamos assim, e não abaixo disso. Esse é o principal problema quando você está começando, principalmente, você errar nessa parte. Então, aqui eu coloco a quantidade de pontos só para eu ter noção de quanto está saindo o ponto para o cliente. Até porque se o cliente pediu o valor por ponto, você tem como dizer, não, está custando R$ 18 o ponto. Isso aqui é caro, é barato, é mediano? Não sei, dependendo da região que você está. Então, cada lugar vai ter um preço diferente e vai ter um jeito diferente de orçar. Isso daqui é para você ter uma noção a nível Brasil. Então, eu vou citar um exemplo agora prático, olhando aqui Ponta Grossa, quanto que eu cobraria se eu fosse eletricista para um serviço básico. Então, digamos que o cliente me chame para trocar um chuveiro. Beleza, para trocar um chuveiro, eu vou levar ali 1 hora, 2 horas para fazer, mas eu tenho deslocamento, eu vou perder meio dia de serviço. Eu cobro no mínimo meio dia. Então, eu vou colocar aqui, casa, é simples o serviço, não tem nenhum segredo. Valor do salário por mês, eu vou colocar o valor do sindicato aqui de Ponta Grossa. Se eu não me engano, 1.820 o salário de um oficial, que seria um cara num nível para fazer esse tipo de serviço, vou colocar 1.800 para ficar mais fácil. Jogo 30% em cima desse 1.800, eu não sei quanto dá, mas dá 2 e pouquinho, mais R$ 500 de vale mercado, que é padrão aqui na nossa cidade. Então o salário vai lá para os seus 2.800. Então eu tenho que ganhar no mínimo 2.800. Beleza. Então aqui eu vou colocar no mínimo meio dia, porque eu não acho que compensa você ganhar menos que meio dia de serviço. Então eu vou jogar aqui 4 horas. Beleza, eu tenho deslocamento, eu vou considerar almoço também. Com isso, eu chego à conclusão que para instalar um chuveiro, então um ponto aqui, eu tenho que cobrar pelo menos R$ 91. Esse é o meu custo para trocar um chuveiro. Então, o cliente pode achar caro? Pode, mas olhe que quando você olha o salário final, R$ 2.800, não é um salário que você não vai conseguir empregado como eletricista. Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Por isso, de você ter essa tabela. Então, mesmo sendo apenas um chuveiro, você menos de R$ 91 você não vai cobrar. Os eletricistas que subempreitam para mim, eu tenho obras que eu trabalho com eletricistas registrados e tem algumas que eu contrato equipes de eletricistas por fora. Esses eletricistas, a maioria que eu conheço, eles não saem de casa por menos de R$ 100. Eu tenho alguns que não saem de casa por menos de R$ 200. Então, não adianta nem eu chamar por menos disso que eles não vão. Por quê? Porque não compensa. Então, tomem cuidado com isso. Coloque um valor base para você sair de casa. Menos de 100 eu não saio. Por quê? Porque se você cobrar, é o serviço pequeno, vale 50, pode até valer, mas será que vale o tempo de você perder meio dia indo lá? Então, pese isso. Então, nessa situação aqui, eu teria esse valor. Vamos fazer outra situação aqui. Digamos que eu vá mexer numa loja, o padrão da obra é simples, está tranquilo de resolver, e eu saio da empresa e eu não quero ganhar 2.800, eu quero pegar e quero colocar um valor mais alto. Eu acho que eu mereço ganhar mais. Então eu vou colocar aqui que eu quero ganhar R$ 5.000 por mês. E digamos que seja também um serviço de 4 horas. E seja trocar até, vamos colocar, trocar um chuveiro, o mesmo chuveiro. Esse mesmo serviço, ele pulou de 91 para R$ 140. Então, seria mais ou menos isso que eu cobraria para ir trocar esse chuveiro numa loja. É caro, é barato? Como eu disse, depende de você, depende de onde você está, mas você consegue ter uma visão real do negócio. E, reforçando, valorize o teu serviço, tente pegar e cobrar o valor que você achar justo para você, porque a única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Com isso daqui, eu espero que ajude vocês. O download é gratuito, vai estar aqui embaixo na descrição onde você baixar. É bem simples de baixar, você pode acessar essa planilha tanto no Excel do computador quanto do celular, não paga nada para você acessar, por exemplo, no celular, é só você baixar a planilha, o próprio celular vai te dar a opção para você pegar e clicar ali e abrir a planilha, você preenche no próprio celular, você tem uma noção. É claro que isso daqui é uma tabela que você vai deixar para você, é uma tabela pessoal, você não manda isso aqui para o cliente, mas você consegue precificar o seu serviço com muita precisão. Eu espero que vocês gostem dessa tabela. Se quiserem incluir alguma coisa ou dar a opinião de vocês,
comentem aqui embaixo, curtam o vídeo também, se inscrevam, por favor, que ajuda muito e ajuda a recompensar o meu trabalho. Como eu disse, eu não ganho dinheiro com o YouTube, eu ganho dinheiro fazendo obra. Então, pelo menos esse reconhecimento de vocês seria muito bom. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.